Hoje vamos falar sobre formigamentos e tremores. Doutor Leandro Telles está com a gente, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E tem alguns tremores que preocupam muitas pessoas, né? Tem sim. As pessoas acham que todo tremor é causado por Parkinson. Esse é o maior medo. Então a pessoa fala assim, tô tremendo, acho que eu tô com Parkinson. Acho que tem até um texto no site que é super acessado, que é nem tudo que treme é Parkinson. É. E na verdade o Parkinson nem é a causa principal de tremor. Ele é mais raro do que outros tremores. Por exemplo, o tremor essencial. O que é o tremor essencial? O tremor essencial é uma doença genética que acomete pessoas de qualquer idade, mas é muito comum em jovens ou pessoas em torno dos 50 anos. Começa ali com 15, 20, 30 anos, a pessoa tem um tremor nas mãos, geralmente as duas mãos. É um tremor que a pessoa relaxa, ele some. Quando estica a mão, ela treme. E por que quando estica, treme? Então, porque ele é um tremor de ação. Quando ele faz uma ação, no caso a postura, ele treme. Geralmente é dos dois lados. Em metade dos casos, a pessoa tem parentes também com o mesmo tipo de tremor. É aquela pessoa que parece que está sempre nervosa. Porque você olha, a pessoa está trêmula. Isso é muito, muito comum. 5% da população tem esse tremor. Então, uma a cada 20 pessoas tem uma doença genética que leva a um tremor praticamente constante. Mas o que traz um constrangimento muito grande, porque a maior parte das pessoas, quando vê outra pessoa tremendo, fala, é abstinência, ou de álcool, ou de droga. E aí ela brinca, né? Já não tomou nada hoje de manhã. Ou acha que a pessoa está extremamente nervosa. Então o tremor, ele tem um impacto motor, a pessoa tem dificuldade em fazer coisas finas. Imagina uma pessoa que treme segurar um copo de água, segurar um talher, né? Então tem uma dificuldade motora, agora tem uma dificuldade psíquica, que a pessoa parece que está sempre ou nervosa, ou querendo esconder alguma coisa. A gente julga a pessoa com tremor e isso leva a grande parte do impacto que o tremor causa na vida dela. Mas no caso dessa doença, não tem cura? Não tem cura, tem tratamento. Em casos mais graves a gente dá medicamentos e o medicamento responde geralmente bem. Então a pessoa medicada consegue ter uma vida normal praticamente. Agora, o tremor essencial é uma causa comum de tremor. 3 causas são comuns. Tremor essencial, tem o Parkinson. Agora o Parkinson, Kátia, é bem diferente. O tremor geralmente ele começa de um lado só. É um tremor mais só o direito, só o esquerdo. Só o esquerdo. Ele é um tremor que é inverso. O Parkinson ele treme no repouso. O paciente com Parkinson ele treme aqui, olha, com o braço parado. Quando ele estica, o tremor melhora. Ele pode tremer um pouquinho, mas melhora um pouco. E em repouso, quando ele está distraído, treme. Então o Parkinson é um tremor de repouso, quando o braço está relaxado, né? Então, e o Parkinson também tem outros sintomas, não é só tremor. O tremor essencial é alguém que só tem tremor. Agora no Parkinson, quem acompanha a novela vê lá, né, o Paulo José, o ator, que ele tem doença de Parkinson e interpreta um paciente com Parkinson. A gente percebe que tremor é um dos sintomas. O paciente fica mais lentificado, ele tem uma rigidez. Mas ele fica lentificado na forma de andar ou de pensar também? Então, na forma de andar, quer dizer, é uma lentificação motora. Agora também pode ter uma coisa que a gente chama de bradipsiquismo. Pode ficar um pouco mais lento também o raciocínio, mas geralmente o Parkinson no começo tem um pensamento normal, o raciocínio normal. Diferente do Alzheimer, que acomete a cognição, o Parkinson não, ele pega mais a parte motora inicialmente. Poucos pacientes com Parkinson, depois de muitos anos, podem ter uma lentificação mental também. Mas no Parkinson o jeito de andar muda. A pessoa vai ficando um pouquinho mais curvada. Arqueado? O braço, um pouquinho mais arqueado. Muda o centro de gravidade. O braço, ele não balança mais em relação ao corpo. Quando a gente anda um pouquinho. Balança. Isso. Esse é o desfilar normal. A pessoa com Parkinson, ela tende a ficar mais congeladinha. Mas por quê? Então, porque o eixo do equilíbrio muda e se balança, muda o eixo e você perde esse balanço que é espontâneo. A pessoa fica um pouco mais rígida, mais congelada. O passo, ele fica mais curto. Então a pessoa anda com o passo... Anda curtinho, pode ter dificuldade para virar, né? Ou para iniciar a marcha, a gente chama isso de hesitação, ela hesita. O rosto, ele fica um pouco menos expressivo. Mas tem algo a ver com uma rigidez muscular facial também, não? Ele perde um pouquinho daquela expressão espontânea. A gente está feliz, está triste. O paciente com Parkinson, ele tem um rosto que a gente chama de rosto em máscara. Ele fica um pouquinho mais congelado, né? Então isso às vezes dificulta a percepção de qual o sentimento do paciente. Muitas vezes a gente acha que o paciente com Parkinson está um pouco deprimido, e às vezes não, é só porque ele está um pouquinho mais, perde um pouquinho dessa expressão. A fala fica um pouquinho mais baixa e mais monótona. A pessoa fala um pouquinho mais sussurrando e não tem tanto aquela flexibilização. Aquela oscilação, né, de tom de voz. Então o Parkinson, ele é uma doença muito mais complexa. O tremor de repouso, mais geralmente simples, de um lado, ele é um dos sintomas do Parkinson dentro de uma coletânea. A letra do Parkinson fica pequena, dificuldade em perceber cheiros, intestino preso. Então a gente percebe que tem uma quantidade de sintomas muito elevada. Mas dizem quem tem hipertiroidismo
e que não acompanha direitinho, porque não adianta você falar assim, mas eu já fui uma vez no médico, ele me deu aquela dosagem de remédio e para todo e sempre é a mesma. Não, você tem oscilações também, né? Tem sim. Isso e aí pode dar tremor? Pode dar. Aí você lembrou da terceira causa importante. Então, tremor essencial, doença genética, um tremor de ação, geralmente bilateral, histórico familiar, doença crônica. O Parkinson, um tremor de repouso, começa de um lado com outros sintomas. Aí você falou uma outra causa. Todo mundo treme um pouquinho. A gente chama de tremor fisiológico. Então, se olhar ali, vai de novo esse movimento. Às vezes olhando a gente não percebe, mas se eu te desse, por exemplo, um laser point e você apontar... Você vê que é pouquinho mais treme. É pouquinho mais treme. Isso se chama de tremor fisiológico. E tem algumas coisas que pioram esse tremor. Por exemplo, ansiedade. Se você ficar ansiosa, você vai ter um tremor maior. Frio, febre, medo, excesso de café, tudo isso piora esse tremor. E aí vem o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença da tireoide, onde ela funciona demais. Esse excesso de hormônio pode te dar intolerância ao calor, emagrecimento, irritabilidade. E o hipertireoidismo, ele pode dar um tremor, sim. É um tremor quando a pessoa estica o braço, ela treme de uma maneira bem rápida e fina. Mas só treme nas mãos? Porque às vezes a gente vê pessoas com mais idade que tem um certo tremor na cabeça. Exatamente. Uma balançadinha. O tremor mais comum, disparado, é o tremor de mãos. Mas qualquer porção do corpo pode tremer. Qualquer porção de corpo tomada por um movimento involuntário, rítmico, é tremor. Então tem tremor de cabeça, do tipo sim, sim, do tipo então não. Tem gente também que tem um movimento de inclinação, mas o mais comum é não ou sim. Tremor de queixo, é muito comum no idoso. Tremendo assim? Que a pessoa relaxa e o queixo treme, né? A cabeça está parada e o queixo treme. Pode tremer o pé, pode tremer o tronco. Tem um tremor chamado tremor ortostático. A pessoa levanta e a pessoa treme as pernas. Quando anda... fraqueza? Parece uma fraqueza. Quando anda, melhora. Então, qualquer porção do corpo pode tremer. E como todo movimento cíclico, alternante, todo tremor tem eixo, amplitude, frequência. O médico, para dar o diagnóstico, ele precisa ver o tremor. Quando a gente olha o tremor, a gente fala, nossa, a causa deve ser essa, né? Então pode tremer nas mãos, na cabeça, pés, tronco e na voz. Voz também treme. Então existe tremor vocal, onde a pessoa fala e a fala treme, né? Principalmente quem tem problemas nas cordas vocais, e aí fala assim, mas é só fazer fono. Nem sempre a fono faz milagres. Nem sempre faz milagre. Né? Depende de como você usou a voz, se teve hábito de fumar ou não. E tem doenças que pegam e dão tremor. O próprio tremor essencial, aquela genética que é mais comum, ela pode tremer assim um pouquinho a cabeça e tremer a voz. Mas, como eu falei, disparado, o tremor nas mãos é o mais importante. A gente tinha mostrado um slide anterior, deixa eu ver aqui, pedir para eles colocarem. O anterior, que tinha aqui, ó, isso, ó. Então, as causas do tremor, ansiedade, hipertireoidismo, medicamentos. Tem medicamento que causa tremor. Você lembra algum? Ai, não lembro. Inalação é clássico, né? Quem faz inalação da asma, depois que inala, fica com tremor. Então é muito comum a pessoa que faz inalação ter tremor. Medicamentos que tem cafeína, a base de cafeína, se a pessoa tomar em excesso, tiver uma predisposição, pode ter tremor. Antidepressivos, pode causar tremor. Outra coisa é a pessoa que está acostumada a usar um medicamento e aí entra em abstinência, para abruptamente, às vezes sem orientação médica. Alguns medicamentos você tem que ir tirando aos poucos. Tem que tirar aos poucos, porque a abstinência a medicamentos ou a drogas, a álcool, que você falou, pode levar também ao tremor, porque libera adrenalina, né? E energéticos? Podem dar tremor? Energéticos, quem consome energético em excesso? Pode dar tremor. Pode, né? O excesso de álcool pode dar na hora que você toma o excesso de álcool, e energético, tal qual a cafeína, ou refrigerantes à base de cola, ou guaraná, tudo isso pode levar a tremor em pessoas sensíveis, sim. Infecções dá tremor pela febre, pela bacteremia, quando a bactéria passeia pelo sangue, pode dar tremores bastante intensos. Isso tudo são causas de tremor exacerbado. É um tremor que a pessoa não percebe e quando tem uma dessas coisas, ele exacerba. Então, essas são as três principais causas, grosseiramente falando, de tremor na população geral. Claro, gente, que a gente está falando aqui de uma forma bem ampla o que são os tremores. Você percebeu que tem tremores, então, assim, tô ansiosa, vou fazer uma entrevista de emprego, a gente fica tenso. É normal que trema. Você treme. Tô com as mãos geladas e com tremedeira, tá tenso, tá numa ansiedade muito grande, mas passou esse momento, você continua com esses sintomas, busque um médico, né? Tem que buscar um médico, porque todas as causas, todas, têm tratamento. Se fizer o diagnóstico perfeito, o tratamento é tranquilo. Melhor, né? Então, tem tratamento para as causas de tremor. Se você perceber em si ou no outro, orientar. Sempre que o tremor vier associado com outro sintoma, mais rápido ainda, porque pode estar diante de uma outra doença, onde o tremor é mais um sintoma, né?
E o formigamento? Formigamento tá queixa muito comum de consultório, de corredor, né? É muito comum as pessoas sentirem formigamento. De modo geral, o formigamento ele é transitório e ele é benigno. Então todo mundo formiga. Por que a gente formiga? A gente formiga por compressão de vasos, né? Então por posturas inadequadas. Quem tem o hábito de sentar em cima da perna. Isso. Acaba... Parece que a gente fala, a perna tá dormindo, né? A perna tá dormindo. Ela fica meio boba, ela para de sentir, ou ela parece que tem alguma coisa pinicando, né? Alguma coisa acontecendo lá. Então, se você pensar algum vaso, veias, artérias, ou algum nervo, ou comprimidos contra alguma iminência óssea, você pode ter um formigamento transitório. É um formigamento leve, que passa. Agora, ansiedade também dá formigamento. Dá formigamento? Quando a pessoa começa a respirar muito rápido, ela formiga. Quem já encheu bexiga para festinha de aniversário sabe como é que é. Você começa a encher, respirar cada vez mais rápido. Dá tontura. Dá tontura. Eu punha sempre minhas irmãs para encher bexiga. Coitadas, elas eram exploradas. Na verdade, sempre que você respira rapidamente, você acaba eliminando muito CO2. E aí você fica realmente com distúrbio de ácido base no sangue, tem formigamento nas mãos, na boca. Formigamentos benignos, eles vêm e vão. Eles não ficam fixos num ponto. Mas vêm e vão em quanto tempo? Então, geralmente em minutos a poucas horas. Se você tem um formigamento numa região específica, que sempre acontece naquela região e que dura muito tempo, tem que ver se não está acontecendo alguma coisa mais séria, né? Ou então se eu tenho uma postura inadequada, como a gente tem aqui. Por exemplo, tem gente que dorme, o meu filho Thiago tem essa mania, ele dorme com o braço esticado. E aí deita com o travesseiro aqui. Gente, acorda com o braço, obviamente, depois de horas, esticado e com o peso da cabeça, acaba formigando, né? Exatamente. Então, a postura inadequada à noite é clássica causa de formigamento benigno. Tem até uma síndrome em neurologia que chama síndrome do sábado à noite, onde a pessoa dorme com alguém aqui no colo, geralmente um rapaz com uma moça alocada aqui, e no meio da noite ele desperta com o braço paralisado. O braço ele não mexe, né? Fica meio bobo, Fica bobo, fica pesado. Então isso dá não só o formigamento, como às vezes até assusta, porque o braço fica fraco. E a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco, né? Ataque cardíaco, um derrame, problema mais sério, assim. E às vezes é só compressão. O nervo comprimido, ele para de funcionar, depois ele volta. A gente chama de neuropraxia. Mas é importante dormir numa posição adequada, né? Então usar algum travesseiro, evitar realmente postura que te dê sintoma, né? Mas nesses casos, você movimentando e o sangue circulando, para. Melhora. Geralmente em minutos, a poucas horas, o braço já volta a tomar a força e já volta a sentir de forma normal. E medicamentos? Medicamentos podem dar formigamentos. Tem uma série de medicamentos para epilepsia, para depressão. Então, olhar sempre a história clínica. Às vezes, a resposta está aqui, né? Algum medicamento causando remédios para emagrecer, podem dar formigamento. Então, essas aqui são causas benignas de formigamento, né? Porque também existem os formigamentos mais graves, né? Então, peraí que eu volto e a gente fala desses. Legal. Que causas a gente pode ter doenças mais sérias que tenham sintoma como formigamento? Formigamento, são doenças neurológicas, e aí em qualquer região do sistema nervoso. Doenças dos nervos, por exemplo, doenças da medula, doenças do cérebro, podem se manifestar com formigamento, né? Então a gente tem problemas vasculares também. A pessoa, por exemplo, que fuma ou que tem diabetes e tem compressão de artérias, né? Arteriosclerose, gordura na placa das artérias. Pessoas que têm varizes. Geralmente o sintoma é persistente, tem uma localização específica. Da parte neurológica, algumas distribuições são típicas de tremor mais preocupante. Por exemplo, quem tem tremor nas duas mãos e nos dois pés, a gente simultâneo, em bota, que a gente fala, pegando os dois pés, as duas solas do pé, isso pode ser uma neuropatia periférica. E tem várias causas, diabetes, carência vitamínica, infecções. Então quem tem formigamento nos dois pés, que vai subindo, ou nas duas mãos, olha, esse padrão aqui primeiro, olha, esse padrão que a gente chama de bota e luva, esse padrão é típico de doença de nervo. Mas atinge mais homens ou mulheres? Pega homens e pega as mulheres, então ele não poupa nenhum sexo. Esse primeiro padrão é um padrão bem neurológico, ó. Tem que buscar ajuda de neurologista, porque pode ser a ponta de um iceberg, pode ter alguma doença oculta aqui, olha, esse padrão é bem típico. Esse é outro padrão, olha, Kátia. De um lado inteirinho. Um lado inteiro formigando, né? Estranho, né? Então isso sugere uma causa ou na medula ou no cérebro. Mas aí a pessoa fica tão tensa que passa a ter outros tremores e outros sintomas, até pela ansiedade, né? Sim. Nessa hora, o mais importante é buscar ajuda para se tranquilizar. Pode não ser nada, até pode ser alguma coisa tranquila. Agora, essa distribuição também é uma distribuição que amedronta um pouquinho o neurologista, metade do corpo formigando. E a terceira é essa, de um ponto para baixo, né? Então daqui para baixo eu estou com formigamento. Por quê? Pode sugerir alguma coisa medular. Agora,
É ainda mais preocupante quando o sintoma passa de 24 horas, é um sintoma muito intenso, ou quando ele surge abruptamente. E uma coisa importante, quando ele não é motivado por uma situação. Por exemplo, uma pessoa que está numa crise de síndrome do pânico, ela pode sentir isso aqui. Pode. E aí volta um pouquinho. Quando a gente está em pânico, você respira muito rápido e tem formigamento. Mas aí, olha como uma coisa situacional, né? Você teve alguma coisa que te levou a um sintoma e que te levou ao formigamento. Diferente de pegar um paciente idoso ou uma jovem e de repente, olha, nossa, um lado do corpo começou a formigar ou perder a sensibilidade. Então, por isso que o contexto é tão importante. Uma coisa é eu formigar depois de dormir em cima do braço. Outra coisa é eu estar assistindo televisão. De repente começar a formigar. Por exemplo, à noite é muito comum túnel do carpo, quando você tem a compressão do nervo mediano. Então, quem tem formigamento na mão recorrente, que pega esses dedos, parece principalmente, mais irradiado assim, né? pode dar, e aí é um formigamento típico de túnel do carpo. Quando a pessoa, por exemplo, mexe a cabeça e tem um formigamento em faixa, ou no braço ou na perna, pode ser uma doença de raiz, ciática, ou uma doença da coluna cervical. Então, na dúvida, Kátia, conversa com o seu médico, seja examinado. De modo geral, tanto o tremor como o formigamento são coisas do dia a dia, são Simples, coisas né? passageiras e bem simples. Agora, alguns casos não, e buscar tratamento, né, antes que o negócio complique, realmente é a melhor solução. E crianças também que podem começar a reclamar de formigamento, os pais acham que é frescura, Acham que não é nada. brincadeirinha, pode ser um problema mais sério. Pode ser um problema mais sério. Então, não custa, às vezes, dar um pulinho no médico e atentar para esses, por isso que eu falei. Qual é a característica, qual é a localização, quais são os sintomas associados, a frequência. Tudo isso vai ajudar muito ao médico fazer um diagnóstico correto e ajudar a pessoa, né? A gente tem uma pergunta de um telespectador, vamos ver qual é. Pedro, aqui de São Paulo. Sinto formigamento, agonia nas pernas, dor nos pés. Seguindo uma dica de um amigo, adianta comer 3 castanhas por dia e uma tâmara? É um milagre da castanha e da tâmara? Se for assim, eu vou me acabar de tanto comer tâmara e castanha. É muito complexo, porque é formigamento, agonia nas pernas e dor nos pés. Aqui tem 3 sintomas. Um sintoma que a gente chama de parestesia, que é esse incômodo, formigamento, agonia nas pernas. O que é agonia nas pernas? É uma queixa muito comum. E pode ser só o formigamento mais leve. Você não consegue parar de mexer as pernas? Agora, pode ser o traço de uma doença, como você falou, que é a síndrome das pernas inquietas, que é uma vontade irresistível de mover. Agora, tem dor nos pés também. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, parece que é uma coisa que é bilateral e mais proeminente nas pernas. Eu acho que pode comer a castanha e a tâmara para não entristecer o amigo que deu a dica, mas é fundamental procurar um neurologista aqui. Tem que procurar para ver se os nervos que... Porque às vezes tem doenças do nervo, que o nervo quanto mais longo, mais sofre. Então, formigamentos nos pés, nas pernas, são típicas de doenças dos nervos. Tem que fazer uma investigação adequada nesse caso. E aí o que acontece com o Pedro, gente, acontece com mais de 99,9% das pessoas. Às vezes a gente comenta com um amigo, com um parente, que você está sentindo alguma coisa, come a castanha e come a tâmara. Tudo bem, come nesse dia. No outro dia continua com a dor, vai no médico. É fundamental você não roubar o tratamento de outra pessoa. Ainda mais nesse caso, isso pode ser alguma coisa de vaso? Né? Pode. Agora, pode ser uma coisa neurológica? Pode. Pode sinalizar que tem alguma doença oculta, por exemplo, um diabetes, um hipotireoidismo, uma infecção, uma carência de vitamina B12. Neste caso, é o caso típico que a pessoa tem que ser examinada. O neurologista vai pegar um martelinho e vai perceber lá se tem ou não reflexo nos calcanhares. É simples, né? Ele vai passar um pincelzinho, ver se a sensibilidade está normal. Então, deixa quem entende da coisa tomar conta por você. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, formigamento, é besteirinha, não é nada. Faz o sinal da cruz com um cuspe, lembra? Minha avó falava isso, que tinha passa. Essa mandinga? Gente, além de ser meio nojento também, né? Ficar passando o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz aqui mesmo, pra ver se Deus ajuda, e vai no médico, né, pra dar o diagnóstico correto. Né? Deus pode te ajudar quando você deseja, né? Uma mudança e uma ajuda. Não adianta, ele não vai descer a terra para chacoalhar a gente. Embora, às vezes, a gente precise de um chacoalhão, né? É verdade. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá tem matérias muito legais sobre assuntos que muitas vezes aqui a gente não teve oportunidade de abordar. Pode entrar lá, é de fácil entendimento, tá? É para nós leigos mesmo. Que é o www.leandroteles.com.br leandroteles.com.br no Facebook. Facebook a gente tem uma fanpage, né? Neurologista Leandro Teles. É só ir lá, dar um curtir, tem uma série de reportagens. E lá também a gente recebe perguntas e sugestões, né? Pra gente trazer sempre um tema que seja de interesse do público. Muito bom. Boa semana pra você. Pra você também. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Gostei do senhor, além de ser nojento. Aí como a gente se diverte com gente boa e agradável.